Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, belezinha? Como eu já havia falado nos vídeos anteriores, eu já expliquei um pouco sobre combinação e já expliquei um pouco sobre composição de funções. Agora nós temos também as decomposições, que é o que? Nós transformarmos alguns determinados cálculos, algumas determinadas operações e fazermos composições dessas operações. Então, por exemplo, deixa eu só tirar aqui na caixa dos meus remédios. Se eu fizer, por exemplo, essa função aqui, este cálculo, eu vou ter uma raiz, beleza? Raiz de x mais 3, por exemplo. Isso daqui, simples assim. Como é que eu poderia fazer, por exemplo, uma composição disso daqui? Então lembrem que composição eu preciso da operação de 1, o resultado da operação de uma função para poder calcular a outra função. Então eu poderia, se nós observássemos aqui, nós temos o quê? Nós temos uma ordem de operações. Temos que fazer este daqui primeiro. Para ser mais exato, nós temos que fazer primeiro calcular o x mais 3, para depois podermos calcular este pedaço aqui, para depois podermos fazer a raiz. Mas vamos simplificar somente em duas operações. Vamos simplificar somente nesta operação, ok? E na operação da raiz. Se nós fôssemos passar isso para duas funções, poderíamos fazer como, né? Como que nós vamos fazer, para ser mais exato? O f de x, eu vou fazer a função de 1 sobre x mais 3, beleza? E logo depois disso, o g, eu vou definir como raiz de x. Simples assim. Então eu vou fazer o quê? Logo depois disso, como é que eu faço a composição desses benditos? Então eu vou ter aqui, qual que é a operação que precisa ser feita primeiro? Precisa ser feito a f. Então eu tenho a composição de g sobre f, que é g, né, que vai receber o resultado de f de x. Que se fôssemos para observar, que nada mais é que, resolvendo o cálculo interno, é o g sendo 1 sobre x mais 3, beleza? Que é a mesma coisa que raiz de 1 sobre x mais 3. Ok? Então tem como nós pegarmos algumas determinadas funções e fazermos essas combinações, na verdade essas composições aqui que nós estamos trabalhando. Beleza? Só que aqui nós temos o caso que nós estamos trabalhando com uma operação. Ah, e se eu quisesse, por exemplo, fazer isso daqui, 1 sobre f, ou neste caso eu vou chamar aqui de h, por exemplo, de x, sendo que o h de x ele é x mais 3, por exemplo. Eu posso também. Eu posso. E eu posso transformar essa operação aqui inteira, eu posso transformar ela em uma outra função. Então, se eu fosse para transformar, fazer desta forma aqui, como que eu faria? Neste caso seria o h de x mais 3, e eu vou chamar, por exemplo, minha função i de x, seria como? Seria a raiz de 1 sobre x. E aí, se eu fosse passar isso para a notação, né, qual o resultado que eu preciso primeiro? Eu preciso do i para depois eu poder calcular, preciso primeiro do h para depois poder calcular o i. Então, eu tenho que fazer, como que eu calculo primeiro? Eu calculo sempre da direita para a esquerda. Então, eu tenho uma composição do i sobre o h. Então, aqui sendo, por exemplo, de x, que é a mesma coisa que eu calcular vou ter aqui o i, beleza? Sendo o resultado do h de x, que é a mesma coisa de eu ter aqui o i e a função i, e neste caso vai ser o resultado de x mais 3, que é a mesma coisa que eu tirar a raiz de 1 sobre x mais 3. Beleza? Que eu simplesmente só vou compondo novamente a função. Então eu tenho a decomposição dela para depois poder fazer uma composição dela também. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma outra função, se eu tivesse, por exemplo, exatamente isso aqui. Se eu tivesse este cálculo, se eu tivesse uma função, sei lá, se eu tivesse a função, vamos dizer assim, de... Eu vou colocar f novamente, tá? Eu tenho aqui a função de f de x, que nada mais é que o valor absoluto, né, de y ao quadrado menos 3,
beleza? Sobre y ao quadrado menos 7. E é o valor absoluto disso aqui. Então, quais são as operações? Qual que é a ordem das operações que eu tenho aqui? Então, eu tenho uma divisão, né? eu tenho uma fração aqui dentro. Então, eu tenho o numerador, o denominador. E logo depois que eu ter esse resultado, eu tenho o quê? Eu tenho que transformar, tirar essa função aqui do absoluto, né? Então, eu posso fazer como? Eu posso separar estes pedaços aqui. Então, eu posso separar, por exemplo, numa função, vou chamar aqui de g, né? Então, g de x nada mais é que x, o valor absoluto de x, né? Então, eu posso chamar aqui, por exemplo, uma função h de x nada mais é que x ao quadrado menos 3, que nada mais é que x ao quadrado menos 7. E na hora de eu fazer Eita, que a voz não está saindo. Aí na hora de eu fazer a composição disso daqui, eu primeiro preciso resolver o h para depois resolver o g. Então eu tenho aqui a função de g, eu tenho a composição de g com h, de x neste caso, que aí vai ser o g de h de x, né? Então veja que eu troquei o x pelo y. O importante são os parâmetros aqui, o importante é o resultado, tá? Trocar de y para x aqui é a mesma coisa. E aí, se eu quiser colocar aqui, né, o resultado, nada mais vai ser do que exatamente este pedaço aqui. E se eu quisesse, por exemplo, transformar de uma outra forma, e eu quisesse transformar esse pedaço aqui em uma outra função, eu posso. Veja que aqui eu estou trabalhando com os parâmetros. Eu posso transformar esses parâmetros em funções. Então eu poderia transformar cada pedaço aqui deste cálculo, eu poderia transformar numa função, poderia transformar isso daqui numa função, poderia transformar esse pedaço numa função, poderia transformar esse pedaço numa função, eu poderia transformar a divisão em si numa função, eu poderia transformar a parte que eu tiro o valor absoluto em uma função também. Eu posso decompondo, eu posso criando funções dentro da praticamente infinitamente, né? Conforme eu tenha alguma determinada operação matemática ali dentro, eu posso ir decompondo e compondo funções a meu bel prazer. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, e beijos na bunda e até mais.